Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Chegando hoje para falar de Copa Governo do Estado, que voltou aí depois de muitos anos e se encerrou na última segunda-feira com o título do Itabaiana, né, que foi campeão vencendo o Sergipe na final por 1-0. Nesse vídeo eu vou falar um pouco do Itabaiana campeão, do Sergipe vice-campeão, do que essa final, do que esse título, vice-campeonato representaram para eles. E no fim vou dar uma pincelada geral, né, no que eu particularmente achei dessa volta da Copa Governo do Estado depois de muito tempo. Antes disso, eu peço, como sempre no começo dos vídeos, para você que está chegando agora e não conhece o trabalho aqui de análises sobre o futebol sergipano, se inscreva no canal e ative o sininho para receber sempre notificações de vídeos novos por aqui. Independente se você já conhece ou não o nosso trabalho, deixa o like, deixa o comentário, tudo isso faz com que o vídeo seja impulsionado a mais pessoas, né? Os últimos vídeos têm tido uma audiência excelente aqui no canal e eu agradeço muito, muito mesmo a vocês pelo carinho e pela audiência, né? Pela confiança que vocês têm dado no nosso conteúdo. E a gente busca seguir sempre a análise mais racional, mais coerente possível para falar de futebol sergipano, que inclui inclusive a Copa Governo do Estado, como eu falei, que se encerrou na última segunda-feira. Oficialmente a Copa Lotese Governo do Estado, né, os naming rights da competição, ou Copa Lotese, como quiser chamar, enfim. Como eu falei, a Copa retornou em 2025 e o Itabaiana foi o grande campeão dessa edição, né, dessa nova edição. Bateu o Sergipe na última segunda-feira por 1-0 na grande final, jogo único na Arena Batistão, e conquistou a taça da Copa Governo do Estado. De forma geral, assim, para poder pincelar, primeiro falar do campeão, né, sobre o Itabaiana. Obviamente não é o grande foco do time na temporada, longe disso, né? Pensando em Campeonato Sergipano, principalmente em Série C, não foi o grande foco a Copa Governo do Estado, mas é muito legal você levantar a taça, né? É sempre muito importante. A taça vai lá para sua sala de troféus, fica para a história, o torcedor vai lembrar desse momento, né? Conquistar um título com uma final contra o Sergipe no Batistão. Como eu falei, né, não é a principal competição, né, não foi o grande foco do Itabaiana na temporada, longe disso, mas um título é sempre bem-vindo, né? Tenho dito isso em alguns vídeos aqui no canal, é uma posição minha, se você quiser concordar ou discordar, tudo bem. Que hoje em dia no futebol a gente pensa muito na questão financeira, avançar de fase em competições porque vale cota, porque vale patrocínio, porque vale visibilidade, porque vale ranking. E tudo isso é muito importante, ainda mais no futebol hoje em dia que está tão inflacionado, né? Essa parte financeira ela é fundamental. Mas ganhar título também importa, né? Eu sinto que a gente às vezes foca muito nesse financeiro e esquece do título. E o título, a taça, ela é importante. Outra coisa que eu pontuo aqui há algum tempo. O Itabaiana, ele é uma das principais forças, é uma das grandes camisas do nosso estado, é a principal força, a principal camisa do interior de Sergipe, mas é um time que nos últimos anos ele se acostumou a alguns jejuns entre títulos, né? Vamos lembrar, por exemplo, em Campeonato Sergipano. O Itabaiana ele ganha o título em 1997, volta a ganhar em 2005, 8 anos de jejum. Depois ele volta a ganhar em 2012, 7 anos de jejum. Depois ele volta a ganhar em 2023, 11 anos de jejum. Claro, ele seguiu muito forte nesse meio tempo, chegou a várias finais, inclusive esse ano foi vice-campeão, mas o Itabaiana é um time muito grande do estado para estar se acostumando a estar ganhando esses títulos em intervalos tão longos de tempo. Então, uma Copa Governo do Estado, como eu falei, lógico, não é um campeonato sergipano, não é o grande foco, mas é muito importante, né? Porque faz com que o time crie mesmo essa casca de títulos, né? Isso é muito importante para o elenco, para a instituição como um todo. E o Itabaiana termina numa vibe bem legal a temporada, né? De 2025. Foi o último jogo do Itabaiana no ano. E o Tricolor conseguiu um vice-campeonato estadual. Beleza, não foi o título, mas já lhe deu um calendário mais robusto, ainda mais robusto para a próxima temporada. Conquistou o seu grande objetivo, que foi a permanência na Série C, né, do jeito que foi, ganhando do ABC fora de casa na última rodada. Então conseguiu até de uma maneira apoteótica essa permanência e termina o ano com o título da Copa Governo do Estado. Então acaba sendo um ano muito positivo para o Itabaiana, refletido de forma final, né, de forma derradeira, por essa conquista da Copa Governo do Estado. 1-0 na final, como eu disse, gol do Cal, que foi um cara que
Já ressaltei até em outros vídeos, né? Ele foi um dos reforços do meio da temporada visando a permanência na Série C e que encaixaram muito bem. Ele com essa característica sempre de pisar na área, de fazer gols. Ele fez um gol vital para a permanência do Itabaiana na Série C, que foi o gol da vitória contra o CSA. Fez gol no empate contra o Maringá por 2-2 na penúltima rodada, um ponto importantíssimo. E faz o gol agora do título da Copa Governo do Estado. Mas para o Itabaiana é isso, né? Como eu falei, não foi o grande foco da temporada, mas uma taça é sempre muito legal, né? Além do incentivo financeiro, né? R$200 mil de premiação para o vencedor, você ganha uma taça, você anima o seu torcedor e você termina uma temporada que foi muito boa de uma forma ainda mais positiva, né? O Itabaiana encerra 2025 numa vibe bem legal. Diferentemente do Sergipe. Sergipe derrotado na final, na sua casa, né? Já se sabia, né? O regulamento previa jogo único na Arena Batistão. Sergipe, pela conjuntura, acabou jogando em casa e frustra o seu torcedor. E acho que frustração é a palavra que define o sentimento do torcedor do Sergipe em 2025, né? É bem verdade que o Sergipe conquistou o seu grande objetivo por meio da Copa Governo do Estado, que era a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro para ter um calendário para o ano que vem. Mas ainda assim, né, acaba sendo frustrante. Primeiro porque o Sergipe, dos grandes interessados na Copa, era talvez o time mais forte e não consegue confirmar o título. E segundo porque assim, beleza, confirmou a vaga, tal, legal, mas essa vaga teve que ser confirmada na Copa Governo do Estado por conta do péssimo estadual que fez lá atrás. Ou seja, foi uma tentativa de contenção de danos. E ainda assim acabou não confirmando o título na grande decisão, né? É um ano, como eu falei, frustrante para o Sergipe. Um ano de um campeonato estadual péssimo, em que o time foi 7º colocado de 10 na primeira fase. Só não chegou a brigar para não cair porque os outros 3, né, que brigaram até o final, Dourense, Barra e Carmópolis, se desgarraram do resto muito cedo. Então ficou um intervalo de pontos ali enorme entre eles. Mas faz um campeonato estadual terrível. Cai na pré-Copa do Nordeste no primeiro jogo da temporada, né, lá atrás, no começo de janeiro, para o Asa no Batistão. Cai na primeira fase da Copa do Brasil, até aí de forma esperada para o Ceará, né, em casa, mas sem mostrar nenhum tipo de combatividade. A Série D foi um torneio de muitos altos e baixos, muitas inconsistências e que terminou de forma frustrante, né, com a eliminação nos pênaltis diante do Santa Cruz. E agora a Copa Governo, que tudo bem, como eu disse, é verdade, o Sergipe conquista o seu objetivo da vaga na Série D, mas acaba ficando com o vice-campeonato no final, né? O último jogo do Sergipe na temporada é uma derrota numa final de campeonato dentro da sua casa. Não tem como isso não ser frustrante. E é um resumo, um reflexo de um ano que foi totalmente acidentado, né? Não só frustrante, mas acidentado, com a montagem de elenco lá atrás que foi muito ruim, o presidente, então presidente eleito Júnior Torres, logo assim que assumiu, já muito pressionado pela torcida, o processo de impeachment aberto contra o então presidente Júnior Torres, a renúncia do Júnior Torres, a chegada do Clóvis Barbosa numa eleição indireta, muita coisa aconteceu, né? O ano do Sergipe foi um ano muito acidentado, muito atribulado e frustrante dentro de campo. A Copa Governo do Estado foi apenas mais um reflexo disso. Ele conseguiu sim, é bem verdade, a sua vaga. Ele deu atenção ao longo do campeonato, né, mesmo com Série D, para conciliar justamente por isso. E acho que cumpriu um bom papel ao longo da competição. Mas o torcedor, a partir do momento em que conquistou a vaga, esperava um títulozinho, né, para terminar no astral legal a temporada. Não foi o que aconteceu. Enquanto o Itabaiana, como eu falei, termina o ano numa vibe positiva, para mim o Sergipe, mesmo com essa vaga conquistada no fim, termina o ano numa vibe negativa. Por perder a final e por tudo que se acumulou ao longo de toda a temporada, né? Vamos ver o que vai ser o 2026 do Sergipe. Por fim, nessa parte final de análise, eu quero falar um pouco de forma geral sobre a Copa Governo do Estado, né? A Copa Lotese Governo do Estado, que retornou após 11 anos. Desde 2014 ela não era realizada. Lá atrás, em julho, uma semana antes de começar a Copa Governo, eu fiz uma live aqui no canal, né, com foco no fim de semana, então, em que os sergipanos se enfrentariam nas competições nacionais, né? Itabaiana e Confiança na Série C, Sergipe e Lagarto na Série D, e tirei um tempinho à época para falar um pouco do que era, né, a Copa Lotese, do que seria a Copa Lotese Governo do Estado. E eu falei à época e vou manter a minha linha de raciocínio. Sou a favor da competição, acho importante que ela exista, porque é fundamental você tentar
ajustar um pouco do que é esse grande gargalo, talvez o grande gargalo do futebol brasileiro de forma geral, que é resolver a vida dessas centenas de times que após o campeonato estadual ficam sem calendário. Para muitos desses times, para a maioria desses times, o futebol se encerraria em março, com o campeonato sergipano acabando para eles na primeira fase. Em março. Então eles conseguem ter um pouco mais de calendário, uma competição a mais para disputar. Isso é muito importante. Para mim, a Copa Governo do Estado ela tem que ser mantida. Óbvio que com ajustes, mas tem que ser mantida pensando justamente nisso. Quando eu falo de ajustes, né, o timing da competição achei que não foi tão legal. Por mais que, querendo ou não, no contexto que se envolve hoje a Copa Governo do Estado, é muito difícil você encontrar um timing que seja ideal e que todo mundo dê a máxima atenção à competição. É muito difícil. Mas, querendo ou não, sendo a competição no meio ali de fases importantes de Série C e de Série D, acaba acidentando um pouco esse caminho da competição, né? Você vê, por exemplo, o próprio Confiança, que meio que terceirizou um time, né? Nem sequer chegou a mandar o seu elenco principal para disputar a Copa Governo. O Itabaiana foi usando um elenco mais alternativo, né? Alguns titulares, mas muitos reservas, né? O próprio Lagarto também usou muitas reservas na maioria do tempo. Os times que disputavam ali as competições nacionais em paralelo não deram tanta atenção, né? Eles foram, obviamente, conquistando seus resultados, porque são equipes mais fortes. Óbvio que quem tá em campo, o jogador que entra em campo, ele dá atenção àquele jogo. Mas, de forma geral, obviamente, esses times não tinham a Copa como foco. O Sergipe um pouco mais, né? Como eu falei, por mais que tivesse na Série D, porque ele não tinha a vaga para a Série D do ano que vem, que era a grande recompensa dessa Copa, garantida. Confiança, Itabaiana e Lagarto já tinham. Então, para eles, foi outra dinâmica de competição. Nesse sentido, acho que talvez a competição num outro timing ajudaria os times a jogarem com mais força máxima ao longo das partidas, valorizaria mais a competição. Então, eu acho que essa questão é um ponto para se observar. Como eu falei, a partir do momento em que esses times mais fortes eles têm outros focos, com Série C, com Série D, com Campeonato Sergipano no começo do ano, é muito difícil você encaixar um timing em que a Copa Governo do Estado seja a prioridade. Mas ainda assim eu acho que o timing dessa edição não ficou tão legal. Ela pareceu ir se arrastando, né? Parece que a gente foi acompanhando a Copa Governo como um asterisco ao lado da Série C, ao lado da Série D. Ela acabava sendo muito mais um complemento do que um fim em si. Então, acho que esse é um ponto para a federação se atentar. Também questão de divulgação, né? O próprio marketing do campeonato, né? Para incentivar o torcedor a ir para o estádio. A gente viu, né, na última segunda-feira, Sergipe e Itabaiana, os torcedores com muitos problemas, né? Afinal, na segunda noite, que já não é o horário tão ideal, tão propício, poucas catracas disponíveis para entrada na Arena Batistão, então os torcedores encararam longas filas. É importante ter cuidado com isso, para demonstrar que você está tendo cuidado com o seu produto. Porque se a competição ela vai se arrastando ao longo do tempo, num timing que não é legal, e você chega na final, acontece um problema como esse, para o torcedor passa a impressão de que a competição está largada. E isso é muito ruim para qualquer competição, principalmente uma que está voltando agora depois de tanto tempo e que, como eu disse, para mim é muito importante para o calendário de muitas equipes. Então, você passar essa impressão para o torcedor é muito ruim. Então, são pontos que acho importante que a organização, que a Federação Sergipana se atente para que a Copa ela vá se aprimorando, né? Esse formato ele vá se aprimorando ao longo do tempo e a gente consiga chegar num contexto ideal. E por fim, da parte técnica, não difere tanto do Campeonato Sergipano, né? Até porque eram as equipes de primeira divisão que estavam disputando. Mas um ponto que aí eu acho importante, eu confesso que me decepcionei um pouco com as equipes do interior que não tinham calendário. Né? Porque, obviamente, você tem Itabaiana e Lagarto, que Itabaiana foi campeão, Lagarto foi semifinalista, mas eles já tinham calendário. O grande intuito técnico da Copa Governo do Estado era dar uma vaga na Série D. Então, a partir do momento que você dá uma vaga na Série D para o vencedor, ou para o melhor colocado sem calendário, e você tem Confiança já com calendário garantido, Itabaiana com calendário garantido, Lagarto com calendário garantido, na prática, sobram 5 times para disputar essa vaga. Então, os times do interior tiveram uma janela aberta. Tipo, olha, agora, em tese, você tem ali Sergipe e Falcon, que são os mais fortes, os times da capital, né, com mais recursos,
E nós? Então, dá pra beliscar, dá pra arranhar e sonhar, principalmente pelo que foi o Campeonato Sergipano, né? Daria pra fazer isso. Só que tanto o Guarani, quanto o Dourense e América fizeram campanhas ruins, né? Tanto que nenhum deles chegou à semifinal, né? As semifinais foram entre Itabaiana e Falcon, Sergipe e Lagarto. Ou seja, os 3 times do interior sem calendário, que tinham uma janela interessante, né, pra buscar essa vaga, pra aprontar, acabaram ficando pelo caminho, né? Eles tiveram, de forma geral, um desempenho ruim. É claro, eu entendo perfeitamente que, como eles têm um calendário que vai até o começo de março, o do América, que chegou à semifinal, estendeu um pouco mais, né? Mas, de forma geral, eles vão até meados de março. Para você remontar um time em julho, é difícil. Você não vai conseguir trazer todo mundo que já estava. Mesmo que um time tenha terminado bem o estadual, como foi o caso do América, semifinalista, aquela vibe positiva, ela vai ficando escassa ao longo do tempo, vai se espaçando, né? Porque o tempo vai passando, aquilo vai diminuindo. Então, para você retomar aquele ritmo não é fácil. Então, repito, entendo que existem muitas dificuldades. Mas considerando que esses times eram grandes interessados no que a Copa lhes daria, eu esperava um pouco mais. E acabou não acontecendo. Vamos ver o que é que o futuro guarda para esses times. Numa Copa que encerra de vez a temporada do futebol sergipano entre os times de primeira divisão, né? Ainda teremos Série A2, ainda teremos Série A3, mas entre os times da primeira divisão, acabou aqui a temporada 2025 do futebol sergipano. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da análise. Como eu disse há pouco, acaba aqui a temporada do futebol sergipano para os times de primeira divisão, mas obviamente teremos conteúdos aqui. Ainda tenho o objetivo de trazer assuntos sobre Série C importantes para a gente falar, trazer retrospectivas dos times sergipanos que jogaram competições nacionais, né? Como foi o 2025 dessas equipes, tudo isso mais para frente, mas continuaremos tendo conteúdo aqui no canal. Lembrando mais uma vez, para você que está chegando agora, conhecendo o nosso trabalho aqui de análise sobre o futebol sergipano, se inscreva no canal se você gostou e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E independente se você já é inscrito ou não, deixa o like, deixa o seu comentário para fazer com que esse vídeo se espalhe a mais pessoas no YouTube. É isso, muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez e até a próxima. Valeu!